Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos colocar a nossa missão em nossas vidas, nos fortalecer e nos dar condição de seguir em frente, cumprindo com a missão que Tu nos tens confiado. Conduza, nos oriente durante o estudo da Tua Palavra, que possamos compreender, ter condição de praticar e de transmitir àqueles que nos cercam. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos com a lição um pouco atrasada, porque nos dias anteriores à minha vinda de retorno aqui para o lago, eu fui até Minas Gerais levar meus pais para uma visita. E quando viajei para cá, uma série de intercorrências, de coisas difíceis aconteceram, mas graças a Deus conseguimos vir. E acabei esquecendo, coisa que eu nunca esqueci, a câmera de gravar as lições ficou para trás. E eu preciso da câmera, porque o programa que eu tenho no computador é voltado para ela. Mas tudo bem, a câmera chegou ontem, estamos aqui colocando em dia a lição e já iremos gravar outra logo em seguida, para não ficar atrasado. A partir do próximo sábado agora a gente já poder acompanhar em dia a lição. Essa aqui foi colocada um pouco tarde, mas ainda em tempo de fazer uma revisão e podemos estudar nas nossas unidades. Muito bem, hoje a aliança e o êxodo. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Êxodo 24, verso 3. Meus amados irmãos, baseado no relato do Êxodo, nós vimos que pelo menos 3 vezes o povo agiu dessa forma e falou e usou essas palavras aqui. Então deixa uma impressão clara daquela parábola que Cristo falou, a parábola do semeador, daquele tipo de semente que caiu no meio das pedras, lembra? Logo nascia rápido, mas não tinha raiz funda. Quando o sol aparecia, ela murchava. Fogo de palha, né? Quando eles viam ali o monte tremendo, percebia a glória da presença de Deus lá em cima, e Moisés indo para lá, percebeu tudo que aconteceu na história deles recente, das 10 pragas do Egito e saída do Egito para cá. É bem fácil de dizer, não, tudo que o Senhor falar nós vamos fazer. Mas pelo menos 3 registros nós temos aqui no Êxodo, dessa turma do fogo de palha. Por isso, então, nós temos o segundo tema, o livro
e o sangue. Tudo o que Moisés teve de orientação, meus amados irmãos, tudo, ele foi orientado a escrever, a relatar, a registrar em livro. E não só os registros, mas também compromissos de sangue foram feitos, sacrifícios foram oficializados de animais, preparados dentro de um quadro, de um ritual que levasse eles a ter a maior reverência possível e concentração possível de todo o sentido de preparo que eles deveriam ter para aguardar o Messias, que um dia viria até eles, e de maneira literal derramaria o seu sangue por todos aqueles que Deus ama e deseja salvar. Deus quer salvar todos. Todos são chamados, mas poucos escolhidos, porque infelizmente poucos escolhem a Deus. A maioria prefere o mundo e os seus prazeres. Instruções e compromissos foram registrados e foram relatados. E instituições bíblicas como o sábado, que é o memorial da criação que a humanidade jamais deveria esquecer, foi muito bem enaltecido para identificar e lembrar a humanidade de que o Criador está aí firme. Por isso que a primeira palavra desse mandamento é lembra-te. Lá no Gênesis não precisava do decálogo. Abraão guardou os mandamentos como está relatado e não tinha decálogo. Decálogo foi aparecer aqui, 500 anos depois de Abraão. Então, da saída dos nossos pais do jardim, em Abraão já tinha cerca de 2000 anos que os nossos primeiros pais tinham saído do jardim. Aqui já tinha, nos dias de Moisés, 2500 anos aproximadamente. E desde que os nossos primeiros pais saíram até aqui, todos guardaram os mandamentos de Deus, aqueles que andavam com o Senhor e tinham as orientações de Deus, não precisavam de decálogo. Aqui no Êxodo foi necessário decálogo. Deus pegou 2 tábuas de pedra, pediu que Moisés lavrasse, e numa tábua ele colocou 4 mandamentos, ensinando, explicando, esclarecendo como amar a Deus acima de tudo. 4 mandamentos falando sobre Deus. E na outra tábua, 6 mandamentos explicando, mostrando, detalhando como amar o próximo como a si mesmo. Iniciando por honrar pai e mãe e terminando com não cobiçar nada que pertença ao nosso próximo. E o sábado, a primeira palavra dele, lembra-te, porque Deus viu que o povo um dia ia esquecer. E outra instituição também que ficou aqui bem marcada foi o casamento. O casamento, Adão e Eva, ele próprio fez o casamento dele, porque lá no Gênesis está dizendo, e disse o homem, deixará seu pai, sua mãe, iniciar sua mulher, e ambos serão uma só carne. Teve a bênção de Deus, porque ela, a varoa, foi criada para o varão, que mais tarde receberam o nome Adão e Eva. E isso se transcorreu em milhares e milhares de anos no jardim, porque eles viveram na eternidade lá. E o que está relatado em Gênesis 3,19, quando ela recebe o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os seres que habitavam então, até então sobre a face da terra. Coisa que é embaraçoso às vezes no mundo tradicional religioso, está se conversando, mas está aí no relato bíblico, não foi eu que escrevi. Eles foram expulsos então há 4.000 anos mais ou menos antes de Cristo, mas viveram na eternidade e dentro do jardim, e a sua descendência já tinha saído, já tinha sido expulsa antes, evidentemente, porque esses filhos que aí temos, nós só teríamos uma ideia, 2 ideias aí desse período do Gênesis, dessa existência, lá no capítulo 4, né, quando Caim matou Abel, ele pega a esposa dele e sai. Então, aonde que ele arrumou esposa? Ele não casou com a irmã dele. Então, e ele foi viver na terra de Nod, é o que está escrito aí em Gênesis no capítulo 4, leia o capítulo 4. E outro ponto é lá em Gênesis capítulo 6, que mostra 3 grupos de pessoas que naqueles dias os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulher de todas as que encontraram. Mas na terra também vivia naqueles dias os Nefilins, que eram os homens de renome
da antiguidade. Então está aí 3 grupos: filhos de Deus, descendentes de Adão, via Sete, que Abel tinha sido morto, tinha sido assassinado. Os descendentes de Caim, que é outra genealogia, também relatada aí no livro do Gênesis, esse conhecido como filhos dos homens. Caim, que decidiu seguir um caminho contrário à luz. E os Nefilins, que eram homens de renome da antiguidade, que estavam ali presentes também. Que existe uma série de teorias conspiratórias e de toda a natureza a respeito desses Nefilins. Na realidade, todos eram grandes, todos eram enormes, porque o ser humano foi criado bem maior do que existe hoje. Não dá tempo da gente entrar nessa lição e tratar desses detalhes. No Escatologia, versão 5, que eu tenho aí no meu canal, se vocês entrarem e assistir, vocês vão aprofundar nesses detalhes todos, com tempo e com detalhes. E quem quiser trocar ideia comigo, é só chamar, eu tenho prazer em servir. Tem sempre o meu contato na abertura dos vídeos, é só me chamar e interagir com vocês com o maior prazer. Mas aqui então, nós temos o casamento como uma instituição bacana também, que não tem nada a ver com o casamento que nós temos hoje, que é por isso que Jesus comentou que nós seremos como anjos do céu, que não se casem nem se dão em casamento, como nós aqui na terra. Mas tudo que Deus criou, Deus não muda, é absoluto, tudo procria, tudo prospera, tudo cresce. Deus não fez nada para ser diferente do que isso. Apesar de que alguns autores, como Isaías e outros mais, possam ter tirado conclusões pessoais do que entendeu a respeito de tudo que assistiu, até hoje, ao estudarmos a palavra de Deus, nós também acabamos por fim em tirar conclusões, mas se analisar de uma forma absoluta, como Deus é absoluto, eu, o Senhor, não mudo, como também está relatado no conteúdo bíblico, Deus apontou e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Isso é uma constante. E se nós voltaremos a ter uma juventude eterna, é o que todo mundo tem que vive no reino eterno. Deus não criou nada para morrer. Deus criou tudo para viver de forma absoluta e eterna. Então, o casamento que Jesus falou, do modo do reino absoluto, foi o mesmo estilo que teve lá no Éden. Modo absoluto, uma só carne de verdade. E isso significa que eles precisam o cônjuge priorizar um ao outro. A partir do momento que o cônjuge não prioriza o outro, esse casamento já está em estado de coma e a qualquer momento irá falecer. E o nome da morte desse casamento se chama divórcio, que Deus detesta, como está no relato bíblico. Contudo, Deus autorizou, como temos também no relato bíblico, por causa da dureza dos vossos corações. Porque o nosso coração realmente é um coração difícil, duro. Se Jesus não puder derreter ele como manteiga no fogo, ninguém dá conta. Nem Deus força a sua entrada no nosso coração. Nos deu livre-arbítrio para isso. Mas o nosso coração é difícil, não é fácil de lidar. Mas casamento, essa instituição, só sobrevive e prossegue se tiver prioridade de um para com o outro. Do contrário, está fadada à falência. E essas duas instituições, o sábado e o matrimônio, têm um peso muito importante na nossa missão e na nossa vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, vendo a Deus. Aqui é outro ponto muito interessante, irmãos, que nós temos relatado em Êxodo 24, de 9 a 18, que Moisés, quando foi chamado para subir, ele foi orientado a separar um grupo, no caso aqui de 70 líderes, 73 e outras orientações, para que subisse ao Sinai e num certo ponto do Sinai parasse. Eles tiveram uma reunião separada, eles tiveram uma refeição, onde o próprio anfitrião foi Deus, nesse caso, usando Moisés como coordenador desse preparo todo, para que eles pudessem então se dirigir até o mais próximo possível da presença de Deus, onde num certo ponto esses anciãos ficariam ali e Moisés terminaria de chegar sozinho e estaria face a face com Deus, lá no cume do Sinai. Mas uma curiosidade muito interessante, que dentre esses anciões aqui,
estava Nadab e Abiú, que lá em Levítico 10, 1, 2 e 9, mais tarde, nós vamos ver que esses caras, embriagados, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, já no santuário construído, muito tempo à frente desses acontecimentos aqui, da subida dos anciãos, e seriam fulminados. Os 2 filhos de Araão seriam fulminados diante de toda a congregação. Mas que curioso, que eles estiveram praticamente face a face com Deus, lá no Sinai um dia. Será que hoje não tem acontecido a mesma coisa com tantos? As pessoas chegam próximo, vivem uma experiência tão gostosa com Deus, e com o tempo acabam sumindo, e quando Jesus chegar nas nuvens dos céus, então, segundo as Tessalonicenses 2,8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e o resplendor de sua vinda. Iníquo, aquele que conhece a verdade e não anda na verdade, prefere viver a ilusão da mentira e deixar a verdade de lado. Jesus avisou tanto sobre isso, mas isso foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão. Essa experiência, Deus tentou andar e orientar o seu povo a andar com Ele, a comer com Ele, a dormir com Ele, a falar sobre Ele, ao amanhecer, ao anoitecer, preparando os seus filhos, gerações e gerações, até que o Messias chegasse e até que Ele voltasse nas nuvens do céu, como hoje nós aguardamos. Pense nisso, muito profundo. No 4º tema, poder para obedecer. Ezequiel 36, 26 a 28, ao estudarmos isso aqui, nós podemos concluir, irmãos, aqui em Ezequiel, meus irmãos, 36, 26 em diante, Deus está dizendo aqui que nos daria um coração novo, um coração de carne, tiraria esse coração de pedra que a gente tem, para que justamente nós tivéssemos a sensibilidade necessária de perceber o Espírito Santo falando no nosso coração, de perceber a presença de Deus, de perceber a verdade, de sentir a verdade e de andar na verdade e de entender o momento que nós estamos vivendo neste mundo e aonde que está a nossa missão de fato. Essa é a boa notícia, meus irmãos, porque Deus não só Ele deu as orientações, deu as instruções, como Ele cercou todo Israel e o seu povo, e continua cercando até hoje, da sua presença e das suas instruções e da instituição da comunicação conosco o tempo todo, através da voz do Espírito no nosso ouvido, na nossa mente, através da palavra, através das palestras, através dos estudos da palavra de Deus. E sempre aquecendo o nosso coração na direção da verdade e daquilo de fato que precisamos fazer, que precisamos ouvir, que precisamos falar e que precisamos fazer. Tem missão que é muito tensa às vezes, irmãos, a gente entender por que tanta coisa a gente tenta fazer e não consegue, por que a gente tem tanta vontade de alcançar certas coisas e não conseguimos, mas quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos o sentido da verdade, da presença de Deus, e para o nosso bem-estar, Deus realmente nos prepara e nos habilita para todo tipo de batalha. E estarmos prontos pela nossa fé, para vivermos como justos pela fé, porque o justo viverá pela fé, e precisaremos aprender assim a vencer todas as nossas batalhas, através da fé. E a nossa visão maior, nosso alvo maior é poder abraçar com o nosso Senhor nas nuvens dos céus, em muito breve. Muitas missões são tensas na nossa vida. Às vezes a gente não entende por que eu tenho que estar passando por isso de novo. Por que eu tenho que estar passando por isso na minha vida? Se eu queria tanto alcançar de uma maneira retilínea, sem ter que passar por certos transtornos na vida, mas está aí. Precisamos de estar rompendo os obstáculos, parecendo um relógio, sai do 12, gira e chega em 12 novamente.
Gira, 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 passa pelo mesmo ponto. A Terra faz isso em volta do Sol o tempo todo. E assim vai. A Terra gira em torno de si mesma. Todos os planetas em volta do Sol giram e orbitam em volta dele. Essa constelação enorme, gigantesca, conhecida como constelação de Touros, que tem aí vários sóis, o maior deles que está no centro é Alcione. Todos os seus planetas giram em torno deles e os sóis menores com seus planetas giram em torno de Alcione. E assim deixa uma ideia para nós de que esse céu que nós vivemos aqui, ele, o segundo céu, todos eles, a nossa galáxia, o mundo intergaláctico, todo gira em torno do terceiro céu. Por isso que Cristo falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo gira em torno dele. Dele procede a vida. E quem não está conectado com ele, está conectado, infelizmente, com a morte. Porque vida só no verdadeiro sentido absoluto. E morte também. Sono da morte é uma forma que Deus achou de apurar a descendência de Adão, preparando-os sem encharcar a face da terra, preparando-os para que nos dias que Cristo chegasse, tivesse, ainda que um grupo pequeno, mas de pessoas preparadas, que realmente escapou da morte eterna, porque aceitou o sacrifício de Cristo, o pagamento do resgate. Por isso que Jesus falou: será que quando eu chegar na terra eu vou encontrar fé na terra? Mas vai, com certeza. Pessoas como eu e você, que não abrem mão da fé, que não abrem mão da palavra de Deus, que não abrem mão da certeza da salvação em Cristo Jesus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Jesus em breve voltará. Poder para obedecer, Deus nos dá. Poder para chegar lá, Ele dá. A igreja de Laodiceia mostra o quente. O quente tem Deus no coração. Mas o frio e o morno, Deus está do lado de fora, estou à tua porta e bato. Por isso Jesus perguntou sobre a fé na terra. Tem que estar batendo para entrar. E a maioria absoluta dos que estão dentro do mundo cristão na face da terra, Jesus está precisando bater para entrar. E aí? Jesus está dentro do seu coração ou está batendo para entrar? Se estiver batendo, abra logo, porque Ele em breve voltará. No quinto tema, no meio do seu povo. Aqui nós temos Êxodo 25, de 1 a 9, aonde uma série de orientações, sacrifícios messiânicos e ofertas especiais foram colocadas para que tudo ali o que foi construído, o santuário e todas as cerimônias, se aproximassem do máximo do preparo e estruturação para a grande realidade literal que aconteceria alguns anos à frente, 1500 anos aproximadamente, quando Jesus chegasse. E quando nós lemos a história do Novo Testamento, a história de Cristo, nós vemos que não foi muito fácil, que veio para que eram seus e os seus não quiseram, mas muitos abraçaram, uma minoria, e conseguiram arrancar pelo mundo afora pessoas como a samaritana, a mulher samaritana, pessoas como Maria Madalena, pessoas como o apóstolo Paulo, que romperam, levando ao mundo gentio o evangelho, pregando a todo o povo, tribo e língua, no mundo conhecido daqueles dias. E muitas pessoas se identificaram, doando tudo o que pertencia, colocando aos pés da igreja para que a igreja tivesse uma grande arrancada. Hoje, nós estamos prestes, irmãos, a que um governo mundial tome conta do planeta de uma hora para outra e surpreenda a maior parte do planeta e condicione o planeta a não comprar e não vender se não tiver compromisso com as trevas, como relatado em Apocalipse capítulo 13. E toda a mídia, toda
tudo que nós temos nos filmes, e novelas e etc., tudo nos leva a nos distrair desta realidade e não nos prepararmos para esse grande momento que somente aqueles que estarão num refúgio como esse que aqui estamos, e no mundo inteiro tem pessoas procurando, fazendo isso, preparando lugar para o povo de Deus, porque entenderam que desde que estourou em final de 2019 a pandemia, que se estabeleceu em 2020 e alastrou pela face da Terra, o único movimento depois do dilúvio que mexeu de fato com a Terra, com o planeta todo, porque a peste negra não atingiu o planeta todo. Primeira Guerra Mundial não foi mundial, Segunda Guerra Mundial não foi. E outra curiosidade, a China não participou nem da Primeira Guerra Mundial nem da Segunda Guerra Mundial. Lá na China estourou, foi de lá que apareceu esse danadinho aí. E de lá que começou também as primeiras picadinhas. Mas que curiosidade, né? A Terceira Guerra Mundial foi feita sozinho por eles, e a economia do planeta todinha está praticamente dominada por eles. Apesar que o sistema tenta mostrar que não. E na Bíblia fala que o dragão vai de encontro aos reis da terra, os congregando em batalha. Esses três espíritos imundos, semelhante a rãs, trabalhando unidos, né? Em nome do dragão. São coisas que dá para a gente refletir, né? E ver tanta roça de soja e todo mundo trabalhando para manter este que não participou de nenhuma guerra e sozinho fez e dominou a economia mundial. E paganismo. 20% da população da Terra está lá. Mais 22% está na Índia, também paganismo. 24% Islã, paganismo, deu 66%. Se juntar espiritismo, budismo, shintoísmo, confucionismo, fecha 70%. Sobra 30% do planeta. Esses 30% do planeta que sobra, que pode dizer que é cristão, racha metade na hora de participar de uma eleição, acaba voltando em partidos também do paganismo. Está votando no dragão. Menos de 15% do planeta Terra, desses, vai tirar aqueles chamados então de escolhidos. É uma matemática assim simples, só para a gente prestar atenção em que mundo nós estamos vivendo. E o paganismo sempre dominou sobre a face da terra. Devemos pregar a todo o povo, tribo e língua, ao mundo ao nosso redor, para que o mundo jamais se esqueça de que essa voz, Cristo, jamais se calou e jamais se calará. Mas em muito breve ele se manifestará nas nuvens dos céus. E quem não estiver em refúgios preparados para isso, para uns cuidar dos outros, não aguentarão o desfecho dessa última grande crise. Será muito triste. Em suma, meus irmãos, que a orientação de Deus, através do seu escrito sagrado, da Bíblia Sagrada, Ele nos prepara como sempre estivesse no nosso meio. Lá no Êxodo isso ficou muito claro, e nos nossos dias também. E as profecias bíblicas, como estava dizendo agora há pouco, apontam para o desfecho do conflito, que quem não percebeu que esse ato de 2019, a pandemia, mexeu com o planeta todo, está relacionado com Mateus capítulo 24, verso 15, quando Jesus avisou: presta atenção no que disse o profeta Daniel, quando o assolador mostrar os dentes, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia representando as cidades, indo para as montanhas então, para que você tenha visão para tudo que vem lá de fora, abandonar as grandes cidades e ir para os refúgios. Então foi o único movimento que teve no planeta Terra, que o assolador atingiu a humanidade com maldade, foi nesse episódio que aconteceu no final de 2019 para cá, meus irmãos. E muitas pessoas estão pagando para ver como a falecida esposa de Ló, que perdeu sua vida jovem, sacrificou sua vida jovem, pagando para ver. E muitos ainda estão fazendo o mesmo.
não estão tomando a mínima de providência para enfrentar o desfecho que Jesus avisou, que vai haver choro e ranger de dente, e que muita gente vai desmaiar de terrorismo. Atos terroristas, como aconteceu na Venezuela, aqui do lado, há pouco tempo, está acontecendo até hoje. Como isso tem acontecido no Brasil, na mais alta corte, se perverter a ponto de pisotear a Constituição Federal e estabelecer métodos ditatoriais contra a população. Irmãos, não se iludem, não importa se é governo de direita, se é de esquerda, o sistema vai cumprir com o que eles têm agendado, custe o que custar. Só que Deus tem a agenda dele e em breve vem nos buscar. Por isso fala de um fim de mundo, por isso fala de elementos ardendo, se desfazendo, e a terra e as obras que nela há, todas se queimando. Vai haver intervenção divina. Mas eu e você, vai estar onde? Pense nisso. Muito sério. No meio do seu povo, Deus sempre esteve e está. Mas Ele está dentro do seu coração ou está do lado de fora batendo? Está esperando você abrir a porta? O que você está esperando? Sexto tema: cheios do Espírito de Deus. A única maneira de deixarmos Ele entrar e Ele tomar conta da direção de nossa vida. Do contrário, a mulher de Ló vai continuar fazendo aquelas praias branquinhas, né, de areia de sal sobre a face da terra. Irmãos, o que nós temos relatado em Êxodo 31 são detalhes dos detalhes da construção do santuário, do preparo do povo. Só que tem um detalhe. Se você pegar Êxodo capítulo 25, verso 40, irmãos, comparando com Êxodo capítulo 30, nós podemos ver que em Êxodo 30, como o santuário simbólico, e tudo que aconteceria ali seria simbólico, se compararia com o literal apresentado em Êxodo 25, 40. Porque Deus trouxe, assim como Ele vai trazer um dia a cidade santa, que é muito maior, Ele vai trazer lá do reino eterno. Difícil de entender, né? Puxa, como pode, né? Um jardim com 2.000 quilômetros cada lado, para fechar em cima do Oriente Médio, e uma cidade do tamanho do estado de São Paulo, com cerca de 657 quilômetros de cada lado dela, se traçarmos um quadrado ali em cima. Ele vai trazer isso de lá, aqui para a terra. Mas o santuário, que é muito menorzinho, bem pequenininho, ele trouxe lá no Sinai, onde estava Moisés, e mostrou para ele tentar fazer uma arquitetura mais próxima possível, para executar uma engenharia para preparar o povo para a chegada do Messias, e para que, quando o Messias chegasse, conseguisse prepará-los para a volta dele, para buscarmos a todos e nos levar para o reino eterno. Êxodo 25, 40, então, tinha um modelo real. E Êxodo 30, como se desenvolveu esse simbólico mais próximo possível das características, dimensões e tamanho do original. Mas os rituais que aconteceriam ali seriam sombras da realidade que aconteceria aqui. Quando o Messias chegasse, o próprio sangue dele seria derramado, o véu do santuário, desse santuário aqui, seria rasgado, o que divide o lugar santo do Santíssimo, rasgaria de cima e embaixo, simbolizando que o povo não precisaria mais de intercessores humanos para chegar ao reino eterno, para chegar ao Deus absoluto. Eles já iriam direto ao propiciatório, que é onde derramavam sangue de intercessão por todos, né, pelo santuário. Todos poderiam chegar ali e abraçar o próprio Shekinah, a presença do Deus vivo, pelos méritos do seu Filho, que morreria na cruz, rasgaria esse véu e abriria esse espaço para nos adotar definitivamente como filhos e filhas. É o que está acontecendo comigo, com você, hoje. Estamos agora aguardando a volta desse Messias, a volta desse Deus maravilhoso para buscar a mim e a você. E finalmente, sétimo tema, Cristo e a noiva. Queria citar um texto de Patriarcas e Profetas, página 295, que diz o seguinte:
A lei de Deus que estava dentro da arca era a grande regra de justiça e juízo. Essa lei condenava o transgressor à morte. Mas por cima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo, pela nossa redenção, simbolizada pelo ritual do santuário, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Nós, como igreja, representamos a noiva, Cristo, o noivo, e Ele está prestes a se manifestar nas nuvens do céu para buscar a mim e a você. Ó Senhor, nos prepare e nos fortaleça para que a nossa missão seja cumprida a contento, e pela tua orientação e tua direção tenhamos condições de fazer a tua vontade. Sirvamos-te em espírito e em verdade, te adoremos em espírito e em verdade, porque sabemos que tu procura tais que assim o adorem. Tende misericórdia de nós e nos fortaleça em nossa fé e nos capacite. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso